aí? Hoje eu vou falar sobre esta belezinha aqui, o MacBook Air M1 para edição de vídeo. Se você é editor de vídeo, gosta de editar seus vídeos, tá pensando em mudar para uma máquina, eu vou te falar, será que vale a pena? Eu vou te falar sobre a perspectiva de alguém que trabalha com edição de vídeos. É importante deixar isso claro, porque senão vai aparecer gente falando, mas eu não preciso disso. Sim, talvez você não precise, mas se você é editor de vídeos, esse vídeo é pra você. Vamos começar falando sobre a minha história. Eu sou editor de vídeos profissional, trabalho numa produtora, e eu tenho uma máquina aqui, que é uma máquina Windows, que me supre exatamente o que eu preciso. Porém, na produtora eles estavam procurando um jeito de tornar meio híbrido, onde você possa editar em qualquer lugar. E aí falaram, vamos pegar um pra fritar e ver se aguenta. E quem foi escolhido pra fritar esse computador? Euzinho. Ainda não fritou. Então faz mais ou menos 2 semanas que eu tô com esse computador e vim falar aqui o que eu acho. Pontos positivos e pontos negativos dessa máquina aqui. Já vou começar dizendo que quase não existem pontos negativos. Eu trabalho com o Premiere, então tenham isso na cabeça. Tudo que eu vou falar aqui provavelmente tem uma solução muito mais fácil se você usar o Final Cut. Eu não editei ainda no DaVinci, eu não sei se o DaVinci roda melhor, não tenho muita noção do DaVinci pra conseguir editar nele. Por isso eu vou me atentar só a falar sobre o Premiere. Mas já deixo o meu disclaimer, que se você usar o Final Cut, cara, roda perfeitamente. Vídeos em 4K do iPhone rodam sensacional. Até mesmo ProRes 4K no Final Cut, o MacBook Air roda perfeito. Ele nem pensa pra rodar, isso é muito louco. A primeira coisa que eu gostei foi de que, cara, ele não esquenta de jeito nenhum. Ele tem uma refrigeração passiva, ou seja, ele tenta se resfriar ali de uma maneira meio doida. Isso é muito louco, porque em todos os momentos, mesmo renderizando coisa com o After aberto, com outras coisas abertas, ele não esquenta. No máximo ele ficou morninho, mas nunca foi o ponto dele de fato esquentar a ponto de eu não conseguir colocar a mão nele ou deixar ele no meu colo. Isso é muito doido, porque eu venho de um computador Windows que tem ali pelo menos uns 6 coolers para deixar ele resfriado. E muitas vezes ele chega, sei lá, em 70, 80 graus. Imagina num computadorzinho desse tamanho que não tem uma refrigeração ativa e ele mesmo assim não esquenta. Isso pra mim é o mais louco e prova como realmente esse projeto aqui deu muito certo. Além disso, transferir arquivos pra ele é muito rápido. Tem algumas coisas que eu não gosto de, tipo, você não poder ver a velocidade que tá indo. Aparentemente isso é uma coisa que os usuários da Apple não se importam tanto. Eu pesquisei em alguns lugares, perguntei em alguns fóruns e a resposta que eu recebi é tipo, por que você precisa disso? E isso não entra na minha cabeça, porque eu preciso disso justamente pra saber o quanto rápido tá indo a minha transferência. Do que adianta eu ligar num USB 3.0 se eu não sei se tá transferindo a 3.0? Não faz muito sentido pra mim, mas eu entendi que pra usuário de Mac, essa não é uma questão. Tem alguns aplicativos que você pode comprar que mostram isso, mas eu sou totalmente contra comprar outras coisas. Mas é muito doido como tudo funciona muito bem. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo no iPhone, no Filmic Pro, e vou transferir ele por AirDrop, assim, instantaneamente. Isso é muito louco pra mim, porque você não precisa de dongle pra ligar um cartão de memória, nem nada disso. Simplesmente você apertou um botão, ele já aparece lá. Eu uso bastante isso no meu projeto musical, onde eu tenho várias tracks, né, de tocando vários instrumentos, e vai perfeitamente. Vale ressaltar que eu também testei o Logic nele, e o Logic tá rodando coisa boa. Você pode colocar projetos de 100, 200 tracks que vai funcionar tranquilo, mesmo com efeitos. Isso é muito doido, porque se você parar pra pensar, o MacBook Air é o mais fraco dessa linha. Ele tem 7 núcleos, ao contrário dos 8 do MacBook Pro. E ainda são 4 núcleos de eficiência energética e apenas 3 núcleos de processamento. Ou seja, ele tem um núcleo a menos do que o Pro. E mesmo assim funciona, pelo menos pra mim, como o Pro. Agora, vamos nas coisas que eu não gostei. Aqui atrás eu tenho um monitor 144 Hz IPS. Quando eu liguei ele no HDMI, ele não liberou o 144. Na minha pesquisa eu vi que de fato o limite assim da Apple é 120 Hz. Então ele fica em 120, mas não vai 144. Porém as cores são lindas e aí eu não tenho o que reclamar. Meio que um compensa o outro. As cores são tão bonitas ali que não faz sentido eu reclamar dos hertz do coisa. Até porque eu não vou jogar, então meio que tanto faz. Uma coisa que eu gosto e que não gosto é o trackpad. O trackpad é uma coisa incrível, de verdade. Você vai usar e é muito fluido, muito gostoso de usar. Independente do lugar que você toque, você vai sentir o toque do botão mesmo. E é um toque meio falso, e isso é muito bom. Nos notebooks normais, Windows, você tem que tocar bem no cantinho. Aqui, em qualquer lugar que você tocar, ele vai te dar a resposta. Porém, para edição de vídeos, é impossível usar isso. Eu tive que pedir um mouse porque não tem como usar mesmo. Se você consegue editar um vídeo no trackpad,
parabéns, eu te admiro. Outra coisa é o Premiere. O Premiere todo mundo sabe que não tá totalmente otimizado pro M1. A real é que saiu há pouco tempo atrás um port, né, uma versão finalizada do Premiere. Só que de fato não é a versão finalizada. O que acontece foi só de que eles melhoraram um pouco o que tava bem ruim. Mas ainda tô tendo vários problemas com o Premiere aqui. Ou ele demora pra dar playback e eu sei que o problema é o Premiere, ou um que eu tive quando eu gravei em ProRes numa Blackmagic, que ele travava o preview, mas se eu ia rolando a timeline, ele funcionava normal. E só quando eu dava play, ele travava, eu esperava um tempo, ele ia normal. Então, provavelmente é um bug do Premiere. Além disso, no projeto que eu edito, eu uso bastante Essential Graphics. E quando eu tava colocando o Essential Graphics, ele travava sempre. E além de travar, quando ele ia, ele ficava piscando um glitch verde na tela. O que de fato é bem chatinho pra quem tá editando. E aí você vai renderizar, fica aquele negócio piscando. Eu tive que ir pro After, renderizar no After, e aí funcionou. Inclusive, o After funcionou tranquilo. Pelo menos pra projetos que são leves. Se o projeto é um pouco mais pesado, aí realmente o MacBook Air não dá conta. A minha conclusão é que se você é um editor de vídeo profissional e você tá precisando de uma máquina, o MacBook Air é uma opção pra você. Porque ele é portátil e ele aguenta, ele tá aguentando o tranco muito bem. É muito doido você pensar que o MacBook Air, teoricamente, é o mais fraco dessa linha inteira da Apple. Só que a gente tá vendo um MacBook Air que é muito poderoso. Isso é muito doido e não entra muito na minha cabeça de como realmente o bichinho aqui tá funcionando muito bem. Porque eu mesmo tinha essa visão de, não, só o Pro que deve ser bom. E eu vi alguns reviews falando que o Air aguentava o trampo e eu achava tipo, não, acho que não. E aí quando eu usei, eu vi que realmente ele aguenta. A gente vai ter que entrar na questão de, pô, é muito caro e tudo mais. Eu vou falar sobre isso de uma forma bem simples e bem simplificada. Uma placa de vídeo hoje em dia, uma placa boa, uma 3060, uma 3080, tá em torno de 5 mil, 7 mil reais. Se for pra 3080 ou 3090, já vai pra 10, 12. Com o preço de uma placa, você monta um setup meio que inteiro. Porque você tem um MacBook Pro que você consegue achar ali em torno de 8 mil e ele já vem com mouse, teclado e com tela. Então você não precisa mais de nada. Então, teoricamente, o preço de uma placa de vídeo equivale ao preço de um MacBook Pro M1 que vai rodar tudo que você precisa. E às vezes o render vai ser até mais rápido do que a 3080. Eu sei que provavelmente vai vir gente nos comentários falar, não, você tá sendo burro. Você tem que pensar que a 3080 tem um poder muito grande, mas você precisa de muitas outras coisas para extrair esse poder. Enquanto o MacBook já tá todo montado e o sistema tá todo otimizado para você tirar a melhor performance dele. Vale ressaltar que todos os testes que eu faço é sem nada ligado. Ele consegue renderizar vídeos, editar vídeos sem estar na energia. Isso é muito louco, porque geralmente o que a gente tá acostumado é ter um computador que precisa de energia. Então você precisa colocar ele na energia para liberar todo o poder dele. No M1 você consegue fazer tudo isso sem estar ligado na energia. Porém você vai precisar necessariamente carregar dongles. As conexões USB-C são muito boas, mas aqui só tem duas, então eu carrego um dongle para ligar o monitor e também para ter mais USB. Isso eu digo que é essencial para você que quer ter um MacBook. Isso é uma coisa ruim, porque você vai gastar 8 mil e tem que gastar ali mais uns 500 para comprar um dongle decente. Mas ainda assim eu ouso dizer que é mais barato e vale mais a pena do que montar um computador hoje em dia. Então para 2021, chegando ali em 2022 já, eu digo que o MacBook é a melhor opção para edição. Porque além de tudo isso que eu te disse, você pode levar ele para qualquer lugar. Isso é sensacional. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma experiência com o MacBook Pro, se você acha alguma opinião diferente da minha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. E me segue nas redes sociais, a Vini Felipe tá aparecendo por aqui, principalmente lá no Instagram e no Twitter, que é onde a gente pode trocar mais ideia. E no mais é isso, tamo junto, é nóis, tchau!